Seja bem-vindo ao canal Papo Neuro com o Dr. Bebeto Moreira de Souza. Não esquece de se inscrever apertando o botão logo abaixo do vídeo e ativar o sininho para que você fique sabendo antes das novidades aqui no nosso canal. Então, gente, vou começar hoje a nossa reunião, que é a reunião tradicional de segunda-feira, de apresentação de casos. Vamos começar com a doutora Bruna Scherardi, que vai apresentar alguns casos. Pois não, Bruna, à vontade. Olá. Bom, boa noite a todo mundo. Boa noite. Vamos lá, começar. Vou começar com o primeiro caso. É um paciente masculino, de 45 anos, com uma história de uma faringomidalite tratada com antibiótico terapia via oral sem melhora. Ele vem evoluindo com piora do estado geral e disfagia, e a pergunta do pedido era se tinha um abscesso periamidaliano, um paciente de emergência. Aqui na reformatação sagital, né, ele fez uma tomografia com contraste. A gente vê, já de cara, chama atenção o espessamento dessa epiglote, né, uma infiltração edematosa muito importante dela. A epiglote mede aqui quase 2 centímetros, né, e em geral a gente vê ela bem fininha, né, então a gente já vê de cara uma infiltração importante da epiglote, bem como das pregas areepiglóticas também, se estendendo aqui para trás, junto com as articulações aritenoides. A gente vê aqui, no corte mais posterior, uma infiltração edematosa importante, aqui já a epiglote, toda edemaciada, toda infiltrada, determinando uma importante obstrução, uma importante redução do calibre da luz dessa via aérea ao nível da epiglote, né? A gente vê aqui o edema da epiglote e a coluna aérea bem reduzida, né? Nesse primeiro corte aqui, a gente vê uma tonsila palatina um pouco aumentada, uns foquinhos mais hipodensos de permeio, né, hipocaptantes, podendo corresponder a algumas coleçõezinhas. E descendo, a gente vê aqui essa filtração edematosa importante das pregas areepiglóticas, tá? A gente nem consegue ver também direito os seios piriformes nesse exame, de tão edemaciado que estavam essas estruturas. Então, a gente tem aqui uma faringolaringite aguda com epiglotite, né? É importante a gente fazer esse diagnóstico, porque é uma situação muito grave, com potencial de gravidade muito alto, né? E antigamente o Haemophilus influenza tipo B era o principal agente etiológico envolvido, né? Com o advento da vacinação, ele foi perdendo um pouco de importância, né? A gente lembra que a vacina contra o Haemophilus influenza está disponível na rede pública de saúde a partir dos 2 meses de idade, junto com a pentavalente, né? Então, perdeu bastante a importância esse agente etiológico. Então, a gente tem visto uma multiplicidade de agentes envolvidos, né? Klebsiella, os estreptococos beta-hemolíticos, Neisseria e até alguns fungos também, aspergilos, cândida, enfim, um acometimento multi-etiológico, vamos dizer assim. O quadro clínico ele é composto por febre alta, prostração, estridor, disfagia, odinofagia, dispneia, sendo o estridor um importante fator prognóstico, né, fator de gravidade. O tratamento se dá com, primeiramente, a manutenção da via aérea. A gente tem que manter o paciente calmo, confortável, numa situação em que ele fique tranquilo, e antibiótico terapia venosa. Em geral, tem sido usado as cefalosporinas de terceira geração, ceftriaxone, em associação com metronidazol. O principal diagnóstico diferencial dessa condição vai ser a croup viral, que ela tem um acometimento um pouco mais infraglótico. Em geral, a epiglote e a região supraglótica vão tá mais poupadas, além dos abscessos peritonsulares e retrofaríngeos. Aí eu botei aqui aquele sinalzinho clássico do polegar, né, que a gente conhece desde lá da faculdade, uma radiografia lateral. Então aqui a gente vê a epiglote bem espessada, bem edemaciada, né, e aqui isso aqui é o que a gente quer evitar, esse edema importante da epiglote, aqui das pregas areepiglóticas aqui laterais, causando uma obstrução, né, uma obliteração dessa via aérea. E aqui também outro sinalzinho clássico também, que a gente aprende lá na faculdade, esse sinal da torre, né, associado à croup viral, né, que tem um acometimento mais infraglótico, é mais uma traqueobronquite, né, a croup.
E então a gente costuma ver esse afilamento da coluna aérea formando esse sinal, né? E aqui nesse raio-x lateral, a mesma coisa, né? A gente vê uma infiltração, um edema, mais na região infraglótica, e se você reparar, a epiglote está aqui quase que polpada, né? Vamos dizer assim, está praticamente fininha. Então é isso. Alguém tem alguma observação a fazer sobre esse caso? Deixa eu só falar isso. Eu ajudei a Bruna a separar os casos e eu achei importante a gente trazer esse caso aqui porque é pouco frequente a gente encontrar epiglotite no adulto, ainda mais nessa faixa etária. E esse exame, o paciente, apesar de ter vindo da emergência suspeita de abscesso de tonsila palatina ou abscesso periamidaliano, esse exame foi lido como aumento das partes moles de forma difusa, não tem evidência de abscesso e liberaram o paciente para casa. E eu peguei esse exame na revisão e aí para falar também da importância da gente reformatar as imagens que a gente obtém nos planos coronal e sagital. Acho que o sagital aí chama bem a atenção esse espessamento da epiglote. Então, assim, alguns problemas mais sutis a gente não vai ver tão bem no plano transversal, e por isso que eu quis trazer esse exame. E na emergência eu tenho visto assim, com uma relativa frequência pacientes acima de 20 anos com quadro de faringite, faringoamidalite com aumento difuso, mas não com um espessamento tão proeminente da epiglote. Aqui no axial realmente era bem mais fácil passar, né, batido aqui. Realmente, se não fizer as reformatações... A pessoa pode achar que o paciente resolveu fazer um valsalva, por exemplo, ou simplesmente inspirou e prendeu a respiração, e com isso a via aérea colaba um pouco, não vai chamar tanto a atenção quando a gente faz essa reformatação sagital, né? Então, não dá assim, para simplesmente pegar as imagens que o técnico manda para o sistema e liberar o paciente sem reformatar em outros planos. É um diagnóstico que a gente tem que fazer, né? Um diagnóstico potencialmente muito grave. No caso, é uma mulher de 73 anos que foi fazer uma tomografia de mastoide e seios da face, um quadro de distúrbio de equilíbrio, zumbido na orelha direita, e no relatório ela sinalizou lá que ela tinha uma história de halitose e uma coriza crônica. Ela tinha um passado de exames com a gente, esse primeiro de 2015, e a gente já vê aqui um alargamento aqui do espaço entre a lâmina dura e o elemento dentário, né, preenchido com material de partes moles. Aqui no sagital dá para ver bem, né, esse alargamento. E no coronal a gente vê uma discreta ruptura dessa cortical óssea, né, uma discreta solução de continuidade aqui. A gente vê nesse exame também um mínimo espessamento aqui desse seio maxilar esquerdo. Parece que, enfim, compatível com uma afecção periapical. Parece que essa afecção ela não foi resolvida. No exame de 2018, ela volta para fazer o exame do mesmo jeito, essa afecção, mas agora com um espessamento mucoso do seio maxilar um pouco mais evidente, né? Um pouco mais importante. Aqui, de novo, a ruptura da cortical e um espessamento um pouco mais evidente nesse exame de 2018. 2 anos depois, ela volta, faz agora 2020, esse seio já totalmente tomado, né, totalmente preenchido, né, por um material aqui, com necessidade de partes moles. A gente já vê aqui sinais de cronicidade, né, a gente vê um espessamento ósseo da parede desse seio. Aqui a gente vê melhor no coronal, né, compatível com osteite reacional a um processo inflamatório crônico, obliteração da via de drenagem dele, o infundíbulo maxilar aqui também totalmente obliterado. E aqui na janela de partes moles a gente vê uma discreta densificação dessa gordura aqui retroantral. Então, provavelmente, uma extensão desse acometimento inflamatório para a gordura retroantral, provavelmente pelo ósseo da artéria maxilar, né, se estendendo aqui para trás.
essa gordura ela tem que ser limpinha, né? Como a gente costuma ver. Então, a gente tem um quadro de uma sinusopatia odontogênica, bem comum, né, no nosso meio. A gente costuma ver bastante. Os principais fatores, né, envolvidos são as afecções periapicais, a periodontite, seguidas das iatrogenias, né? Em geral, também tem um acometimento polimicrobiano, né? Em geral, as bactérias presentes na nossa boca. Os premolares são os dentes mais implicados pela proximidade, né, que eles têm, pelo filamento cortical adjacente a eles. Então, paciente que tem, por exemplo, uma hiperpneumatização dos seios, vai ter um afilamento dessa camada óssea, então estariam mais suscetíveis. Os sintomas são similares a uma sinusite não odontogênica, mas algumas coisas podem fazer a gente desconfiar, né? Por exemplo, unilateralidade, uma história de manipulação dentária prévia, paciente que relata sensibilidade e dor em algum dente específico, tem que fazer a gente levantar essa bola. Eu botei aqui um esqueminha bem simples, né, mostrando como que acontece esse acometimento. Então, a gente tem uma injúria aqui do esmalte dentário, essa injúria ela vai se estendendo até a dentina, até chegar à polpa dentária, que é onde ficam os vasos, né? Então, aí a polpa fica inflamada e aqui na raiz do dente, na região apical, começa a se formar ali um processo inflamatório, um abscesso periapical. É importante que a gente busque ativamente por isso, né? Porque eu coloquei aqui de um artigo que eu achei que 35% dos pacientes que tinham evidência de lesão dental, né, de doença dental, não foram descritos no laudo de tomografia. Então, assim, é importante que a gente busque por isso, né? Reformate, enfim, faça esse diagnóstico, porque se isso não for resolvido, a sinusopatia do paciente não vai ser resolvida também, né? E como é que a gente descreve isso? Basicamente, sim, a gente coloca lá um alargamento do espaço entre a raiz dentária do elemento X, aqui no caso 26, e a lâmina dura, preenchida por material com densidade de partes moles, associada a um extenso foco de ruptura cortical alveolar. O aspecto é compatível com a afecção periapical, deve estar implicada na gênese, na perpetuação do foco infeccioso inflamatório dessa cavidade. É importante também, se puder, claro, a gente sempre identificar o elemento dentário que está sendo envolvido nessa doença, nessa afecção, né? Muitas vezes o médico assistente ou o dentista não vai ter acesso às imagens digitais e os cortes, né, fotografados que os pacientes levam, às vezes também é difícil de fazer a contagem dentária. Então, seria bom que a gente pudesse identificar. Então, só lembrando como que a gente conta, né, como que a gente identifica esses elementos dentários. Aqui a gente tem um esqueminha representando a arcada dentária. Aqui a arcada dentária superior e inferior, aqui direita e esquerda. Então, a arcada dentária superior direita, por exemplo, ela vai ser representada pela dezena 1 e os dentes pela unidade. Então, o primeiro incisivo 11, o segundo incisivo 12, o canino 13 e assim sucessivamente. Da mesma forma, a arcada dentária superior esquerda vai ser representada pela dezena 2 e assim os dentes indo de 1 a 8 também, né? Enfim, sucessivamente. A arcada inferior pelo 3 e a inferior direita pelo número 8, né? Sempre seguindo do meio para a lateral. O elemento dentário mais comum de ser acometido são os que têm o algarismo 6 no final, que são os primeiros molares, e seguido dos segundos molares, que tem o algarismo 7. Né? E é porque do primeiro premolar, que é o 5, para trás, esses dentes eles estão com as raízes mais aprofundadas dentro do recesso alveolar do seio maxilar. Os incisivos e os caninos, geralmente as raízes não chegam até o interior dos seios maxilares, a não ser que esses seios estejam assim, uma pneumatização muito maior do que o que a gente habitualmente vê. E aí eu queria reforçar que assim, é muito importante a gente procurar pela doença dentária e na hora da gente janelar o exame, a janela ideal tem que ser essa que permite que a gente veja
se tem uma obturação, se a gente consegue identificar as partes do elemento dentário, a dentina, o esmalte, a raiz, e enxergar com cuidado também a medula óssea do processo alveolar da maxila ou a medula óssea da mandíbula. Ana, parece que tem um artigo, acho que é da Radiographics, que fala que o que o radiologista precisa saber, né, de radiografia dentária. A Gabriela que andou com esse artigo, mostrando para todo mundo. Pois é super importante a gente lembrar dos dentes. E assim, todo dia a gente vê sinusopatia de origem dentária, todos os dias. Mesmo em muitas vezes o pacientes pessoal deixa de de alto lado, poder né? aquisitivo, exatamente, de alto poder aquisitivo. Essa paciente, por exemplo, que ela mostrou, a paciente assim, de alto poder aquisitivo, acompanhada por um médico uma reputação assim muito boa, já foi descrito desde o primeiro exame que ela tinha essa afecção, mas por algum motivo ou não tratou ou não, sei lá, enfim, a gente também não sabe. E infelizmente a gente tem visto isso até em crianças, inclusive na dentição decídua, né? Então tem que ficar atento mesmo para isso. Na próxima apresentação que a gente trouxer casos, que vai ser daqui a 2 semanas, eu vou mostrar também casos de alteração inflamatória relacionados a dentes, coisas bem, bem graves. Complementando o que a Ana estava falando, de forma geral, a nossa formação em radiologia acaba que essa parte de radiologia odontológica ficou com um tempo perdida da nossa especialidade. Ficou meio que para os dentistas, ficou com clínicas de técnicos, e a formação mesmo dos radiologistas, isso foi sendo perdido. E acaba que isso passa realmente batido. E agora, ainda mais com essas técnicas de reconstrução, de implantodontia, esse conhecimento fica ainda mais importante e mais relevante por causa das complicações durante os procedimentos, com perfuração e sinusopatia e fístula oroantral, e essas coisas assim. Então, achei muito legal terem selecionado esse tipo de casos. O terceiro caso é um paciente de 78 anos, portador de um carcinoma espinocelular na região auricular esquerda, com múltiplas recidivas locais, metástases cutâneas, metástases linfonodais. Ele foi submetido a uma amputação auricular em 2018, parotidectomia parcial e esvaziamento cervical nessa ocasião, em 2018. Enfim, múltiplas histórias de ressecções e radioterapia que ele tinha. O primeiro exame dele com a gente, em 2018, a gente observa aqui logo de cara um pavilhão auricular bem espessado, né, bem demasiado aqui, e algumas alterações pós-cirúrgicas que a gente percebe aqui. Tem algumas linfonodomegalias, uma pré-auricular aqui, importante, tinha outras cervicais também, eu não coloquei o exame do pescoço, mas tinha outras linfonodomegalias também cervicais, e um preenchimento dessas células mastoides, né? Nesse exame, a gente não via evidência de erosão óssea. Tudo bem que a ressonância não é lá o exame mais indicado para isso, mas aqui nada que chame atenção para isso. Na difusão também, nada que restringisse a difusão para a gente pensar em alguma recidiva tumoral, alguma coisa assim. O paciente não deixou injetar em contraste em nenhum dos exames, ele era de rim único, tinha uma função renal ruim, então todos os exames dele foram sem contraste. Em 2019, ele faz, né, de novo a tomografia, a ressonância com a gente. Nessa situação, ele já tinha tido aqui uma amputação, né, desse pavilhão auricular, e nessa ocasião a gente também complementou o estudo dele com a tomografia computadorizada. Aqui a gente vê, de novo, né, um preenchimento das células da mastoide, um pouco mais evidente do que no exame anterior, e aqui a gente já pode suspeitar de alguma erosão óssea antes de partir para a tomografia, né? A gente vê aqui, parece que está bem descontínuo aqui essa parte da mastoide aqui à esquerda. De novo, sem sinais de restrição à difusão em nenhuma das imagens, né? E na TC que a gente complementou, a gente já vê aqui alguns focos, né, de solução de continuidade aqui perto do seio sigmoide, algumas áreas de fragmentação.
Já esse ano, também, de novo, ele volta para fazer a ressonância e a gente vê também, né, esse preenchimento das células da mastoide. Parece que as áreas de erosão óssea piorou bastante, a gente vai ver na TC que ele complementou também, né? De novo, com o exame sem contraste, então, assim, sem estudo de permeabilidade, então, difícil da gente diferenciar de uma recidiva tumoral, por exemplo, né? Mas, no caso, a história clínica dele era bastante sugestiva. Na tomografia que a gente complementou, a gente vê, né, sinais intensos de fragmentação óssea, de solução de continuidade, aqui de novo com seio sigmoide, aqui na janela de partes moles a gente vê aqui o tecido espessado, subcutâneo espessado, né? Aqui a gente vê uma possível falha de enchimento desse seio sigmoide, possivelmente uma trombose. A gente consegue ver também, também aqui, esqueci de mostrar, essa membrana timpânica espessada com um foco descontínuo aqui na região tensa dela, né, na região mais anterior. De novo, né, múltiplas fragmentações, solução de continuidade, enfim. Aqui a gente tem uma área de erosão aqui da bigorna também, dá para ver aqui no meu pontinho. Nas outras reformatações, coronal e sagital, de novo também aqui o tegmento timpânico todo aqui descontínuo, né, múltiplas erosões, né, múltiplos fragmentos, enfim, aqui no sagital também, né, mesma coisa. Fiz uma formatação aqui de Posch, né, uma reformatação oblíqua nessa figura aqui, que a gente pode observar umas áreas de solução de continuidade aqui também na parede anterior aqui desse seio, desse canal semicircular superior, aqui tá podendo corresponder à erosão também. Além disso, tinha decência desse canal. Enfim, de novo, né, meio repetitivo, mas uma fragmentação óssea aqui da mastoide bem intensa, bem importante, né, e sinais de erosão óssea mesmo. O côndilo mandibular também meio irregular. E uma reconstrução 3D, né, que mostra aqui a área de exposição óssea dele. A gente vê aqui nessa tomografia, a exposição, e uma erosão intensa, né, dessa região da mastoide. Aqui e aqui. Então, um quadro de uma osteoradionecrose do osso temporal, né, ela é basicamente uma necrose asséptica, uma fibrose compensatória. Claro que ela pode infectar, e em geral ela infecta, né, mas, enfim, ela começa como sendo uma necrose asséptica. E o que a gente vai ver, basicamente, uma área de exposição óssea, bastante erosão, um espessamento das partes moles adjacentes, enfim, o osso temporal e a mandíbula são especialmente suscetíveis pela superficialidade desses ossos, né? E o que a gente encontra, em geral, os acometimentos da osteoradionecrose na orelha externa, né? A gente vê sinais de ulceração, espessamento epitelial, estenose, fibrose daquela região. Na orelha média, a gente pode encontrar hipertrofia da mucosa, perda da função ciliar, necrose ossicular, né, como a gente viu, até tinha uma pequena erosão da bigorna, obstrução da trompa de Eustáquio, atelectasia da caixa timpânica, colesteatoma e inflamação crônica. Na orelha interna, ela está associada à perda auditiva neurosensorial e tem evidências histológicas de danos à vascularização e destruição das células do órgão de corte. Não tem muito consenso ainda sobre o papel das altas doses, né, se elas determinam mais necrose ou não. Eu vi alguns artigos que diziam que sim e outros que não. Enfim, e o tempo de desenvolvimento pode variar de 6 meses até 40 anos após o início da radioterapia. Aqui eu coloquei um gráfico desse estudo aqui, mostrando isso, que as altas doses não estavam associadas ao aparecimento mais precoce da osteoradionecrose, né? Aqui a gente vê uma dose mais baixa e um aparecimento mais precoce do que em relação a esse aqui, por exemplo, né? Com uma dose mais alta, que teve um aparecimento mais tardio. E uma peça que a gente vê aqui a necrose do osso temporal
com a membrana timpânica e algumas áreas aqui de aumento da vascularização, tá, dessa mucosa. E aqui, de novo, também a membrana timpânica, né, com bastante área necrosada aqui, e aqui fazendo uma fístula com a articulação temporomandibular, o que pode acontecer também. Não tinha no nosso caso, mas também é frequente. O que a gente sabe é que quanto mais próximo a estrutura óssea tiver de onde a gente precisa irradiar, maior a chance de ter alguma alteração relacionada à osteonecrose. Então, por exemplo, tumores de pele dessa região, ou eventualmente até da parótida, onde o cirurgião resseca, mas a margem cirúrgica pode ser pequena, eles vão estar particularmente suscetíveis a esse tipo de alteração. Quando o paciente vai fazer uma radioterapia de cavidade oral, de orofaringe, os oncologistas e os radioterapeutas normalmente pedem uma avaliação odontológica bem detalhada e radiografias para ver qual é o estado dentário, porque se o paciente tiver qualquer processo inflamatório infeccioso dentário, ele tem que ser tratado antes de se iniciar a radioterapia, porque qualquer foco inflamatório infeccioso pode ser exacerbado em vigência da radioterapia e aí predispor a osteoradionecrose, muitas vezes com osteomielite associada. E como a Bruna falou, o difícil para a gente aí é distinguir o que era osteoradionecrose de uma eventual osteomielite sem a possibilidade da administração do meio de contraste venoso. Porque tanto a osteomielite quanto a osteoradionecrose, elas podem ter um realce pelo meio de contraste, só que na hora da gente aplicar a permeabilidade, vai haver diferenças nesse sentido. Embora eu acho que nesse caso aí a difusão possa ter ajudado, porque não tinha áreas de restrição de difusão significativa que sugerissem a gente, pelo menos, a presença de abscessos aí no local. E esse diagnóstico foi confirmado por biópsia, tá? O que impressiona aí é o tempo, né, de aparecimento da doença, pode ser de 6 meses a 40 anos. Exato. No cérebro a gente vê isso também, né? Paciente que fez radioterapia, às vezes de lesões na face, né? Tem alguns casos, radioterapia de lesões na face, e a radionecrose do cérebro vai aparecer 2, 3 anos depois. A gente vê muito isso. Exatamente, esse é um caso assim, particularmente difícil, o manejo clínico desse paciente, porque na mandíbula, eventualmente, eles podem optar por fazer uma ressecção parcial da mandíbula e tudo, mas uma alteração tão grande dessa mastoide fica complicado deles manejarem clinicamente. Né? Bruna, muito obrigado, meus parabéns, uma apresentação muito bacana. Muito obrigado. Quem vai seguir agora? Esse paciente é um menino de 12 anos, uma leucemia mieloide crônica, fez uma crise plástica e apresentou crises convulsivas. A gente vê aqui umas áreas de alteração de sinal no FLAIR, predominantemente subcorticais, também com alteração de sinal no T2, com essa distribuição, né, que a gente conhece bem, né, simétrica, um pouco mais posterior, aqui junto do sulco frontal superior, sem evidência de restrição, né, configurando então que isso, na verdade, é um quadro principalmente de edema vasogênico. Talvez aqui em cima um pequeno foco com alguma restrição, mas bem discretinho. No T1 a gente via que não tinha nenhuma área de impregnação, só mesmo um pouco de sinal baixo por conta do edema. E o diagnóstico bem característico, né, que todo mundo está bem acostumado com esse tipo de lesão, foi de PRES, encefalopatia posterior reversível. Normalmente, então, a gente vai ver essas alterações como eu descrevi, né, hipossinal no T1, realce pode ser variável. Ele começa a realçar mais quando você começa a fazer essa transformação de edema vasogênico para edema citotóxico com a possibilidade, né, real de isquemia. Você pode ter também pequenas hemorragias, microhemorragia, até 50% dos casos, e
Na angiografia, nos estudos angiográficos, você pode eventualmente ver algum tipo de vasoconstricção, enfim, intercalada com áreas de vasodilatação. A gente quase, acho que, na verdade, esses pacientes acabam nem fazendo muitas vezes estudo vascular, pelo menos não com ressonância. Bom, então é um edema vasogênico, né? Na maior parte dos casos, eu acho que não chega a 95% não, mas a gente vê principalmente, né, nas regiões mais posteriores, né, parietal e occipital. Geralmente é simétrico. Quando não é posterior, geralmente está associado às áreas de watershed, e aí pode ter, enfim, uma distribuição mais variável. São lesões principalmente, então, subcorticais e corticais. E você pode ter esses 3 padrões. Eu achei que o padrão dele ficou um pouco mais ali adjacente ao sulco frontal superior. Adjacente aqui ao sulco frontal superior. Misturado um pouquinho com a parieta occipital, né, porque tem um componente ali parietal. E aí, depois de uma semana, retirando a medicação que ele estava usando, ele teve melhora evolutiva das lesões. O quadro é um caso simples, mas que a gente vê com alguma frequência, né, esses pacientes. Alguém quer fazer algum comentário? Eu tenho um comentário a fazer aqui. Lu, deixa eu fazer um comentário que é o seguinte. Na síndrome pressa, às vezes, quando a pressão, principalmente quando tem hipertensão, você associa, às vezes, com aquela vasculopatia reversível. Então, a coisa fica mais complicada. Aí você tem no TOF, você tem áreas de vasoconstricção. Então, o que é importante aqui, que você chamou bem a atenção, é que você tem um valor, a difusão tem um valor prognóstico enorme. Quando você não vê restrição de difusão, você sabe que aquele só edema vai resolver, vai ficar bom, né? Agora, quando os casos mais graves, que tem muita restrição de difusão, aí você vai ter sequela. Então, esse negócio desse nome aí, que é reversível, posterior, isso aí tudo é meio furado, né? Serve para sempre. O nome não descreve mais corretamente a doença, né? Eu tinha ficado de trazer uns casos de anemia falciforme. Bebeto também tinha 11, então a gente ficou de apresentar um rapaz de 35 anos que já tinha uma história pregressa de anemia falciforme e que veio com quadro agudo de hemiplegia, 2 horas, e acompanhado de melhora quase total do déficit. Essa era a imagem do T1 axial, praticamente não se vê alteração. Os cortes axiais do T1 chamam a atenção uma imagem de um infarto lacunar no hemisfério cerebelar direito. E no FLAIR, a gente começa a ver umas áreas de hipersinal, uns foquinhos de hipersinal discretos na substância branca, nas coroas radiadas. Aqui, uma distribuição que lembra zona de fronteira interna, né? E uns outros focos de distribuição variada, e aqui confirma aquela imagem de aspecto lacunar no cerebelo. No nível da coroa radiada direita, uma outra lesão. E na difusão, a gente vê que algumas dessas lesões, esses focos de hipersinal, têm restrição, sugerindo, então, eventos isquêmicos agudos. E com essa história de anemia falciforme, então, a gente tem, na fisiopatologia, a obstrução, né, de pequenos vasos. Você pode ter esses eventos de vasoconstricção com infartos territoriais, aqui, de novo a imagem. Você tem tanto lesão hipóxico-isquêmica em zona de fronteira, eu também já tinha trazido na semana passada, quanto outros infartos que têm uma localização mais territorial. Isso é uma das apresentações mais clássicas, ainda mais em adultos jovens. Recapitulando a fisiopatologia, como eu tinha falado, as hemácias, elas são afetadas, né? A hemoglobina S, em condição de estresse, né, de hipóxia, ela tem esse afoiçamento e você tem a obstrução da microvasculatura de uma forma sistêmica. Então, não é exclusividade do cérebro, mas a gente sabe que os pacientes geralmente cursam também com infartos pulmonares, esplênicos, além dos próprios infartos cerebrais e ósseos.
Essa fisiopatologia eu trouxe para recapitular, para a gente poder aproveitar para os próximos casos, que são rápidos. O Clécio, fazer uma observação aí. O que acontece é que esses infartos de substância branca, assim, os vasos que nutrem a substância branca são vasos muito longos, que vão desde o córtex até lá embaixo. E o fluxo é lento. Então, as hemácias não conseguem negociar a passagem delas aí. Então, você tem infartinhos mesmo por obstrução dessas artérias da substância branca profunda. O diagnóstico diferencial clássico que se faz aí é com embolia gordurosa, que também são êmbolos muito pequenos e podem dar esse tipo de infarto de substância branca. Então, isso aí é a obstrução daqueles vasos longos, muito finos, que nutrem a substância branca profunda. Uhum. E aí, complementando, você tem tanto infartos silenciosos, né, por essa vasoclusão, geralmente são infartos que são recorrentes, às vezes de distribuição distal, ou então de zona de fronteira. Também stroke sintomático, né, e a fisiopatologia é porque você tem uma obliteração dos vasos, né, da vasa vasorum, que são aqueles pequenos vasos que nutrem, na verdade, os vasos. E com essa hiperplasia, esse vaso vai estreitando, tem uma resistência vascular aumentada e, eventualmente, eles progridem para a obstrução completa e o desenvolvimento dessa circulação do tipo moia-moia, como eu trouxe na semana passada. Então, aqui seriam os infartinhos distais de zona de fronteira. O caso que eu trouxe anteriormente, territorial e também de zona de fronteira. E esse mesmo caso tinha evoluído para essa circulação do tipo moia-moia. Então, dando um panorama assim, bem geral. Esse aqui é um caso do professor aí, e que mostra isso, né? A imagem angiográfica desses vasos do vasa vasorum. Uma oclusão arterial, e a gente não vê a opacificação, e vê somente esses vasos que estão hipertrofiados, né? Que estão na parede do vaso. Esses vasos são completamente anômalos. Luiz Alberto, você quer falar dessa arteriografia? Isso mesmo que você falou. Esses vasos, eles são na parede do vaso, do vasa vasorum, que nutre a parede do vaso. Então, ele vai se hipertrofiando e, às vezes, faz feita uma circulação colateral, como mostra aí, e consegue reabitar lá em cima, né? Você vê que no slide direito, olha o sifão carotídeo lá. Lá em cima você está vendo o sifão carotídeo, reabitado em grande parte por aí, e também por ramos colaterais da carótida externa. E uma coisa que eu achei bastante interessante, que eu quis trazer um esqueminha, do vasa vasorum, do que é o normal intracraniano, que você, na verdade, tem muito mais um sistema linfático atuando, nutrindo e fazendo a retirada, a limpeza, né? A nível cerebral. E quando você tem uma condição patológica, seja aterosclerose, seja aneurisma, e outras condições como vasculite, você tem o desenvolvimento, então, dessa hipertrofia, né, desses vasos que nutrem a parede vascular, e que a tradução foi aquela da arteriografia. Interessante também é que o vasa vasorum ele é diferente, né, extracraniano e intracraniano. Extracraniano você tem desde a infância, e o intracraniano você desenvolve com a idade e em condições patológicas. Então, a aterosclerose é o principal evento que leva à formação dessa hiperplasia. Então, para quem quiser, eu achei bem interessante esse artigo, que fala exatamente desses insights e da diferença da vascularização cerebral intracraniana para os demais órgãos. Como eu falei aqui, reforçando as condições em que isso se desenvolve. Aqui o esquema de por que você desenvolve o moia-moia, que é aquela fumaça que aparece, aquele aspecto de nuvem de fumaça da arteriografia, porque você tem a obstrução vascular e o desenvolvimento de inúmeros colaterais de pequeno calibre para nutrir aquele determinado território. E esse outro caso aqui, do Luiz Alberto, é uma criança, 10 anos, menino também, com uma história de colecistectomia, já sabia,
já era sabido o diagnóstico de anemia falciforme e desenvolveu hemorragia subaracnoide. E na arteriografia, o aspecto dessa lesão que você tem, uma dilatação aneurismática, estenose, dilatação, como se fosse um rosário, que também é descrito nessa vasculopatia da anemia falciforme. Aqui um close da mesma arteriografia. Quer comentar, Bebeto? Isso mesmo, você vê aquele aspecto de salsicha, né? Ela alarga, dilata de novo. E isso aqui, você olhando assim, sem saber o que é, você fala que isso aqui pode ser ou uma arterite ou um vasoespasmo. O problema nesse caso é que ele teve um sangramento, então pode se alegar que foi pelo sangramento. Mas, na verdade, tem isso aqui. Antigamente dizia que parte dessa lesão de vasos tipo cerebral, ramo cerebral médio, podia ser também por abrasão do endotélio pelas hemácias que davam uma abrasão e espessamento do endotélio. Eu não sei, talvez agora esteja explicando isso de alguma maneira diferente. Mas a verdade é que na anemia falciforme, você pode ter isso aqui, para você fechar essa artéria, você vai ter um infarto territorial, né? Um infarto de um ramo de artéria cerebral média. Então, os uma coisa também interessante que a arteriografia mostra, nesses casos de moia a moia, é que a circulação posterior é mais preservada. Então, às vezes, a gente vê, quando injeta vertebral, uma grande colaboração do sistema vértebro-basilar para o carotídeo. A gente vê a artéria que você não vê normalmente, a artéria pericalosa posterior, fazendo anastomose com a pericalosa anterior e nutrindo lá o lobo frontal. Esse último casinho aqui, é uma criança que a gente atendeu no instituto, e tinha uma história de cefaleia. Essa criança, ela também tinha já o diagnóstico de anemia falciforme, e tinha um abaulamento da calota, sem trauma, que apresentava, então, que chamava atenção no exame dela, era eu acho que eu tenho um T1 aqui também, espontaneamente essa lesão, ela tinha um componente tanto subgaleal quanto epidural, e espontaneamente hiperintensa em T1, no flare era heterogênea, mas era predominantemente hiperintensa, e tinha uma outra lesão, mais anterior, frontal, na linha média. Chamava atenção também que a calota craniana dela era difusamente espessada, um sinal bastante heterogêneo, e além dessas lesões, a gente via essas outras duas áreas aqui, de hipersinal na calota. Então, o raciocínio que a gente estava fazendo era, bom, o espessamento da calota, a gente já sabe que essas crianças têm anemia crônica, elas fazem hematopoese extramedular. Essas áreas de alteração de sinal, a gente vai ver, tem hipersinal, flare, T2 bastante heterogêneo, e aqui persistia aquela imagem de uma lesão epidural e subgaleal, frontal direita. E, prosseguindo, na difusão, tinha mais áreas de restrição do ADC, era heterogênea, mas tinha mais áreas de restrição. Aquela lesão, que era espontaneamente hiperintensa, ela tem uma impregnação periférica, então a gente vê que o aspecto é de um hematoma, embora heterogêneo. A calota, que tem um sinal difusamente heterogêneo, ela realça, né? Exatamente porque existe uma reconversão. E várias áreas também na calota não impregnam, ou seja, ela tem imagens compatíveis com hematopoese extramedular, infartos ósseos, e o que chamou a atenção foi que, além do infarto, né, esse aqui, como eu tinha falado, o T1, aquele hematoma epidural, o realce em volta, as áreas que não impregnam, então essas áreas são de infarto da calota, também aqui, e além disso também é descrito hematomas epidurais e subgaleais que podem ocorrer no curso da doença. Também é postulado que esse hematoma epidural que acontece pode ser por um descolamento. Por conta desse infarto, existe um descolamento dural e formando esse hematoma. Eu trouxe um artigo que ilustra bem isso, que é um outro caso, não é nosso, mas é bem parecido, que era uma lesão, tá vendo? Um hematoma epidural também heterogêneo. Ele foi operado
e a área de infarto ósseo. A hematopoiese do nosso fica mais evidente, mas essas lesões biparietais de infarto lembram bastante as do nosso caso. Então, uma apresentação que assim, a gente ainda não tinha visto. Esse caso aqui ainda tinha um hematomazinho subdural, que não foi o nosso caso. Eram os casos da revisão de falciforme, que eu fiquei de trazer. Esse caso aqui é bem bonito, que você passou. Uma criança de 7 anos, um menino, que tem história de convulsões, atraso de desenvolvimento e uma hemiparesia direita. Vendo a ectoscopia, fica mais fácil, dá bastante a pista, é um caso bem bonito. A gente repara que a ectoscopia, essa criança tem uma imagem de um nervo facial, tem até uma simetria labial, e esse nervo é bilateral, né? A gente vai vendo que toma praticamente toda a face dessa criança, mas tem um predomínio à direita. Na tomografia existiam essas calcificações corticais grosseiras, não existia uma simetria dos hemisférios cerebrais. E na ressonância, no FLAIR, chamava atenção um hipersenal, cortical, parietal, um pouco occipital à esquerda, desculpa, e esses vasos proeminentes, né, que já eram vistos aqui e continuavam na região periatrial, na topografia de em topografia de plexo coroide, flare axial. Aqui no uma atrofia occipital, né? Tem aqui, olhando no T1, no primeiro a gente não achava, né? Mas era um outro nível. Aqui tem uma simetria e tem esse hipersenal. Aqui no T1, sem contraste, aquele flow void intenso, em topografia de plexo coroide, mas é um pouco aí bastante... são vasos calibrosos, né? Dentro do ventrículo, né? São vasos subependimários. Aqui no T2 fica melhor visto, e a profusão de vasos dilatados, né, em topografia, tanto do plexo quanto do ventrículo como um todo. O gradiente não tem... A gente continua vendo aquelas imagens dos vasinhos fininhos que vêm da superfície para a região periventricular. E aí, são aqueles vasinhos que a gente já tinha uma pista aqui no T2 coronal. E uma veia calibrosa, transparenquimatosa, que vem desde a superfície pial até a superfície ependimária. Isso aí está lindo, né? É uma veia transmantal, né? Ela vai do ventrículo para o parênquima, para a superfície do cérebro. Uhum. E aí, aqui uma janela invertida, mas no contraste, aqui o detalhe daquela veia de novo, e das outras veias, né? Dilatadas, a difusão mostrando que não... na difusão chamava atenção um discreto foco de hipersenal no pulvinar do tálamo. E tem que lembrar que essa criança tinha história de convulsão. Eu não tenho tempo da última convulsão dela, né? Mas provavelmente isso aí é uma alteração pós-ictal. Interpretei assim. Não sei se... E no contraste, aquele realce leptomeníngeo difuso na superfície cerebral, principalmente lobo temporal, occipital, na verdade de uma forma difusa, né? Mostrando aquele angioma do estudo Weber, né? Aquele angioma leptomeníngeo, aqueles vasos que a gente tinha visto em fluxo rápido, né? Eles não impregnam por meio de contraste, e esse realce leptomeníngeo, que ele vai seguindo os sulcos cerebrais, e chama atenção que essa criança tem um nervo que ele é bilateral, né? A sintomatologia dela bate com a localização do nervo. Aqui o detalhe daquela veia transparenquimatosa, transmontal, que são nomenclaturas intercambiáveis, e o aspecto do realce leptomeníngeo. Deixa eu falar uma coisa, Clécia. Volta uma imagem, por favor. O que acontece é o seguinte: a fisiopatologia dessa doença é que você tem um problema
nessas pequenas veias nos sulcos, veias que drenam para a superfície. Então, como você tem uma malformação, essas veias são malformadas, alteradas, o sangue não consegue vir para a superfície. Então, ele vai todo para a substância, para veias peripendimárias. E essa veia que vocês estão vendo, grandona, é uma comunicação das veias do sistema ventricular, passando por dentro do parênquima para ir lá para o seio para jogar o sangue lá em cima. Entendeu? Então, vamos ver na arteriografia agora, que vai ficar interessante. Reparem só, esse aqui é o lado direito, é o lado normal. Vocês estão vendo todas as veias superficiais. Ela está mostrando aí, ó, essa veiona grandona lá em cima, a veia de Trolar, essa veia de Labé embaixo, e as veias superficiais. E a gente quase não vê aí o sistema venoso profundo, né? Ainda está numa fase que o sistema venoso profundo não encheu muito. Agora, repare que no lado patológico, você não vê as veias superficiais. Você não vê as veias superficiais, como você vê do outro lado. O sangue é todo direcionado para o sistema venoso profundo. E através dessas veias calibrosas, 3 parenquimatosas, que elas vão encher o seno longitudinal superior. Então, isso aí demonstra muito bem. Bota o coronal agora. Então, olha no coronal, olha a diferença de um lado para o outro. Vocês veem que no lado direito você tem veias indo para o córtex e veias indo para dentro do ventrículo. Enquanto que do lado esquerdo você não vê nenhuma veia chegando no córtex. Todas as veias vão para dentro do ventrículo, para as veias subependimárias, e através desses grandes canais aí, elas se comunicam. Uma veia comunica o sistema subependimário com o sistema superficial. Então, esse caso está muito bonito pela demonstração angiográfica, que não se faz angiografia mais nesses casos. Antigamente se fazia angiografia em tudo. Então, agora você não tem oportunidade de mostrar essa alteração vascular com tanta veracidade, assim, uma coisa muito real. Esse caso é um caso precioso, é o único caso que eu tenho com arteriografia e mostrando essa variação grande da circulação venosa. Esse caso é muito bonito e, na verdade, a arteriografia, eu entendo quando você fala que tem que fazer arteriografia, às vezes, para poder entender, né? Porque é dinâmico. Então, você, quando injeta o contraste... Nesse caso, ajuda muito a entender. Então, o que acontece é que, como os vasos não vão para o córtex, aquele córtex fica todo malnutrido ali, né? Então, aquilo ali vai definhando, vai reduzindo de volume, vai calcificando, é o que ocorre da doença, depois da atrofia. Bebeto, eles descrevem que na fase tardia você pode até parar de ver esse realce leptomeníngeo exatamente por causa disso, porque você vai obliterando aquilo ali por causa daquela hipertensão venosa crônica. Exatamente. Você às vezes não vê aquele realce leptomeníngeo bonito, como você está vendo nesse caso. Esse caso é um caso completo, que você vê, tem desde a radiografia até a arteriografia. É muito difícil conseguir. Muito difícil conseguir isso. É bem completo mesmo. E eu acho que, como a criança ainda era jovem, a gente não tinha tanta assimetria ainda. Né? Porque quando você vê uns casos assim de literatura, às vezes tem uma assimetria mais importante dos hemisférios. E a calcificação também fica mais exuberante com o progredir da doença. Mas muito bonito. Essas crianças, quando tem muitas convulsões, que não tem um nervo escutâneo assim evidente, confunde com o encefalite Rasmussen. Tem que fazer diagnóstico diferencial. Se bem que a clínica é bem diferente, né? Achei interessante que 5% das crianças, como você está falando, pode não ter o nervo cutâneo. E ele pode também ser unilateral. Então, também é importante, e a gente geralmente não tem contato, né? Então, a gente tem mais a história e a calcificação que dão uma pista, e não necessariamente a ectoscopia. Então, aqui nesse caso foi bem completo por conta disso. Esse era o caso do fechamento aí. Bom, meninas, vocês estão de parabéns. Vocês apresentaram os casos lindos. E muito obrigado pela presença de todos. E essa reunião está cada vez melhor, cada vez a gente apresenta os casos. Muito obrigado a Bruna, que trouxe os casos, venha sempre. Ana Patrícia, muito obrigado por estar prestigiando a gente. Então, pessoal, a reunião está encerrada. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigada pelos casos. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, Boa semana Bruna. para todo mundo. Beijo. Tchau.
Tchau.